Jovens do 7º ano, é um prazer estar mais uma vez com vocês, que vocês possam estar aí atentos à nossa videoaula. Hoje nós vamos continuar nossa aula a respeito de números positivos e negativos. E hoje nós vamos falar de comparação entre esses números, né? No finalzinho a gente vai fazer algumas OBS interessantes. Então, ó, quando você vai ordenar os números dentro de uma reta, cada vez que esse número fica à direita, cada vez que ele se posiciona mais à direita do outro, eu digo que ele é maior, certo? Então, cada vez para o lado direito, ele vai ficando maior. Assim, ó, esse número que está aqui à direita, por exemplo, menos 2, é maior do que o menos 3, né? Já que ele está mais à direita. O 0 é maior do que o menos 2. Por quê? Porque ele está mais à direita. O 2 é maior do que o 0. Por quê? Porque ele está mais à direita. Sempre isso vai acontecer. Os números que estão à direita, eles são sempre maiores do que os que estão à esquerda. Lembrando que na sua reta, ó, o 0 é o centro, à direita vão ficar os números positivos, à esquerda vão ficar os números negativos, sempre obedecendo o intervalozinho de 1 em 1, certo? Então, é importante, pessoal, vocês perceberem isso, porque é em cima dessas OBSs que a gente vai se aprofundar a respeito de ordenar, dizer quem é maior, quem é menor e aonde ele se posiciona nessa ordem crescente ou decrescente, certo? Então, olha só, 0 é o centro, à direita dele estão os positivos, à esquerda dele os negativos. Para que dizer isso? Para você entender essa ordem, você vai entender claramente que cada vez que ele fica à direita, ele é maior. Então, vamos lá. Então, na observação da posição relativa de dois números no eixo, né, resultam algumas regras. São 3 regras básicas, né, para você entender claramente. Qualquer número positivo é maior do que o 0. Por quê? Porque todos os números positivos estão à direita do 0. Então, qualquer número positivo sempre vai ser maior do que 0. Não esqueça disso, por favor. Qualquer número positivo é maior do que 0. As outras duas são essas daí, ó. O 0 é maior do que qualquer número negativo. O 0 é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Porque os números negativos estão à esquerda do 0. Então, o 0 está à direita de qualquer número positivo. Logo, o 0 é maior do que qualquer número negativo. E qualquer número positivo vai ser maior do que qualquer número negativo, já que os positivos estão à direita e os negativos estão à esquerda, né? Então, só sabendo esse negócio de direita e esquerda, você tem como ordenar esses números, né? Mas tem algumas outras OBSs importantes que eu vou falar lá no final. Então, ó, se você for posicionar os números em uma reta, veja que se você for marcar aqui, ó, menos 9, menos 4, 0, 1, 2, 4 e 9, esses números, se você for colocar na sequência, se você tiver a reta numérica, fica fácil para você dizer quem é maior, quem é menor e quem vai estar nessa sequência, né? Então, seguindo a reta numérica, você vai ter sua posição, ó. Primeiro é o menor, depois o menos 4, o 0
o 1, o 2, o 4 e o 9. Veja que não tem dificuldade se você tiver colocado esses números na reta numérica. Mas aí vem algumas colocações interessantes, né? O 0 é menor do que qualquer número positivo, sem sombra de dúvida. Qualquer número negativo é menor do que 0, né? Já que o 0 está à direita deles. Qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo. E entre dois negativos, o menor é aquele que está mais afastado do 0. Ou aquele número que está mais à direita é maior. Olha só, eu tenho aqui o menos 9 e o menos 4. Veja que o menos 4 está à direita. Se ele está à direita do menos 9, então, consequentemente, o menos 4 é maior do que o menos 9. E aí cabe esse distanciamento, né? Ó, o 0 está aqui. Quem está mais distante do 0? O menos 9. Então, aquele que está mais distante do 0 é o menor dos números, ok? Isso no lado negativo, viu, pessoal? No lado negativo. Olha só outra coisa interessante. Então, os números relativos à posição. Então, lembre que o 0 é a origem. À direita, os positivos, à esquerda, os negativos. Se você quiser colocar, por exemplo, o número 5, que esse ponto aí, ele é chamado de abscissa, certo? Abscissa. Você vai ver isso já já. Então, a abscissa, eu quero botar a abscissa 5. Lembrando, ó, que cada pedacinho desse daqui corresponde a uma unidade. Esse distanciamento você deve fazer geralmente na régua para ficar bem espaçoso e sempre igual, certo? Esse espaçamento é igual. Então, se eu perguntasse para vocês que ponto é esse daqui, você poderia, pelo espaçamento, se você fez com a régua, ficaria claramente sabendo que esse ponto é o ponto mais 3, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses espaçamentos são iguais. Então, o mais 5 aí estaria à direita do 0. Então, se você quisesse marcar o ponto menos 3, então, ó, você teria o 0 e ia menos 1, menos 2, menos 3. Não tem dificuldade, né, de marcar esses pontos. É bem fácil, bem prático, né, de colocar ele na reta. Então, ó, como eu disse, eles são chamados de abscissa. Cada ponto na reta, cada pontinho na reta é chamado de abscissa. Aí eu tenho o exemplo, né, da abscissa B, que é o menos 3, da abscissa A, que é o mais 5, e da abscissa 0, né, que é a origem da reta numérica. Ok, pessoal? Então, ó, módulo ou valor absoluto, né? Você pode encontrar alguns livros que têm o nome de valor absoluto. Vamos entender o que é módulo. Módulo nada mais é do que a distância que o número se encontra do 0. Então, por exemplo, ó, veja só, lembre da aula passada que nós falamos que o nível do mar representa o 0. Esse ponto A ele está acima do nível do mar e esse ponto B está abaixo do nível do mar. Se você for fazer essa sequência aí, né, lembrando aí, ó, que módulo, a distância que o ponto se encontra da origem, chama-se valor absoluto, como eu falei, né, ou módulo. Então, essa distância que o número se encontra do 0 é justamente o módulo. E aí você cabe pensar no seguinte, olha, módulo é a distância e não existe distância negativa. Então, o módulo de um número vai ser sempre ele positivo, não importa se ele é negativo ou positivo. O módulo de um número sempre é um número positivo. Por que isso, professor? Porque você nunca vai ouvir ninguém dizer, por exemplo, que andou menos 2 km. Ninguém não anda menos 2 km. Alguém anda 2 km. Né? Então, essa relação não existe relação negativa. Então, se eu quisesse, por exemplo, o módulo de mais 800, seria o próprio 800, positivo.
positivo, né? Módulo é o mesmo número positivo. E qual seria o módulo de menos 800? Seria 800. Seria ele também positivo. Então, o módulo sempre vai ser o número positivo. Não existe distância negativa. Então, como o módulo ou valor absoluto é a distância, então não vai existir módulo negativo. Sempre ele positivo. Ok? Então, esse é o símbolo de... esse aqui é o símbolo de módulo. Então, e ele representa justamente o valor absoluto ou módulo. O que fica lá dentro, não importa se é positivo ou negativo, quando ele sai, sempre é o mesmo número, só que positivo. Ok? Então, número oposto. E o que é o número oposto, pessoal? Ora, número oposto são números que têm o mesmo módulo, só que eles estão em lados opostos. Um está à direita do zero, o outro está à esquerda do zero. Então, o oposto nada mais é do que o mesmo número com a mesma distância do zero, só que em lados opostos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que se eu tenho um número positivo, o oposto dele vai ser o mesmo número, só que negativo. E se eu tenho um número negativo, o oposto dele vai ser um número positivo. Só isso. Então, imagine aí, eu tenho uma temperatura de 10 graus positivos e tenho uma temperatura de 10 graus negativo. Qual é o módulo de mais 10? 10. Qual é o módulo de menos 10? 10. Veja que eu tenho o mesmo módulo, quer dizer, eles estão à mesma distância do zero. Consequentemente, eu posso dizer que os números que têm o mesmo módulo, eles são números opostos ou também chamados de números simétricos. Eles têm a mesma simetria. Lembre, o que tem de um lado é igual ao que tem do outro, certo? Então, eu posso dizer que o oposto de menos 10 é o mais 10. E o oposto de mais 4 é o menos 4. Veja que é o mesmo número, só que com sinal contrário. E aí, cabe uma OBS importantíssima, pessoal. Olha só, esse nome oposto, ele é representado por esse sinal de menos. Então, esse menos, que é a mesma coisa de oposto, ele está dizendo aqui, qual é o oposto de menos 10? O oposto de menos 10 é o mais 10. Então, ele está perguntando aqui, qual é o oposto de mais 4? Menos 4. Né? Então, esse menos aí significa oposto. Para que eu estou ressaltando isso? Para quando você, na próxima aula, fazer o estudo de sinal, você lembrar dessa relação. Esse menos de fora significa oposto. Então, qual é o oposto de menos 10? Mais 10. E o oposto de mais 4? Menos 4. Então, você vai aprender que menos por menos é mais. E menos por mais é menos. Né? Então, nós vamos aprender essa relação de jogo de sinal, que é muito importante para esse conteúdo. Ok? Então, comparação de números inteiros, para você comparar. Se você tiver o menos 5 graus Celsius, menos 2 graus Celsius e mais 2 graus Celsius, se você fosse colocar numa escala, a primeira coisa que você ia fazer, reta numérica, né? Que fica mais prático para você visualizar. Colocando ele na reta numérica, você teria o 0, à direita o mais 2, à esquerda o menos 2 e o menos 5. Como o menos 5 está mais distante do zero, né? Então, você teria que o menos 5 é o menor, depois o menos 2 e depois o mais 3. Essa seria a ordem crescente, né? Então, para auxiliar, né, podemos construir a reta numérica.
E aí algumas observações ou OBS importantérrimas. Olha só, entre dois números positivos, o maior é o maior. Beleza. Ora, se eu tiver o 2 e o 3, quem é o maior? O 3. Então, entre dois números positivos, o maior é o maior, sem problema, nem dificuldade. Entre o 0 e um positivo, o maior é o positivo, porque o positivo vai estar à direita do 0. Entre o 0 e um negativo, o maior é o 0, porque o 0 vai estar à direita dos negativos. E entre dois negativos, o maior é o menor. Né? Então, se você tiver dois números negativos, o maior é o menor. Olha aqui, ó, o menos 2 e o menos 5. O menos 2 é menor, né, em relação ao 5. Então, ele é maior do que o menos 5. Então, entre dois negativos, o maior é o menor, certo? Então, comparação de números negativos, entre dois negativos, o maior é o menor, ok? Então, essas OBS são importantíssimas para vocês. Por que que isso vai acontecer? Porque o menor vai estar mais à direita, né? Então, lembre sempre dessa relação da direita. Pessoal, para a nossa aula era isso, né? Nós, na próxima aula, vamos fazer as regras dos sinais, né? Então, nós vamos aí, né, ver o jogo de sinal, que essa é a parte crucial, né? Você não pode perder essa aula, porque é a parte que vai fazer com que você consiga fazer as operações de números inteiros, certo? Números positivos e números negativos. Então, não esqueça de enviar as tarefas e valeu!